especial do Chico Otávio. Sidney, a concessionária que gere, é um consórcio na verdade japonês, que opera os trens urbanos, está deixando essa operação em março. E está uma confusão danada, porque hoje a Justiça do Rio deveria ter feito um leilão para definir o futuro operador, e esse leilão acabou sendo adiado para o dia 10 de fevereiro. Da Supervia, né? Chama-se Supervia esse sistema de trens urbanos aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, a empresa que opera o sistema. É uma confusão danada, primeiro porque o BNDES alega que existe uma dívida a ser paga e que ele não poderia ficar fora desse leilão, né? Essa dívida teria que ser definida, quem é que vai pagar essa dívida com o BNDES, né? E fora isso, tem todo um problema ligado à própria operação, atrasos constantes, o sucateamento da linha, dos trens, superlotação, entre outros muitos. O BNDES não é nem contra nem a favor, mas ele quer saber a parte dele e como é que ela vai ficar definida se mudar de mãos, mudar de donos, mudar de gestão. Então, para explicar o que está acontecendo com a Supervia, eu convidei o engenheiro Marcos Quintela. Ele é doutor em engenharia pela COP UFRJ e diretor da Fundação Getúlio Vargas Transportes. Marcos, obrigado aí por aceitar nosso convite. E eu já começo te perguntando, né? Será que vai aparecer um interessado em assumir essa batata quente? Pois é, né? Boa noite, Sidney, boa noite, Chico, todos os ouvintes da Rádio Tupi. Rapaz, esse é um tema, né, bastante recorrente, né? Porque isso já vem acontecendo há tantos anos. A população vem sofrendo muito com a má qualidade da prestação de serviço, né, desde a parte que vem o conforto, né, a regularidade, né, a disponibilidade e a segurança. Né? Uma das coisas que mais as pessoas às vezes têm medo é da segurança operacional, né, do próprio trem estar seguro, e a segurança física, né, nas estações, naquelas paralisações, possíveis assaltos. Quer dizer, é uma visão ali sistêmica da Supervia que vem diminuindo, inclusive, o número de passageiros. Ela chegou a transportar 700 mil passageiros por dia, hoje está ali na faixa de 300 mil. Quer dizer, então, fazer um novo leilão, você tem que tornar esse certame, esse edital atrativo para a iniciativa privada. Né? Então, é isso que está se tentando, e esse adiamento aí para 10 de fevereiro não garante que possa acontecer um sucesso. Vamos entender melhor o que está acontecendo e pode me perguntar aí, eu acho que outros... Eu ia te interromper aqui rapidinho para você me explicar, se for possível, por que leilão e não... Leilão acho que é na 6ª Vara Empresarial e não uma licitação clássica. Por quê? Porque parece que tem uma questão judicial, né, e é uma questão agora de transição até que se monte todo um modelo para que haja realmente aí uma licitação. Aí eu não posso te esclarecer juridicamente exatamente o que pode acontecer. Eu sei que agora é uma fase de transição com 5 anos de contrato e com possibilidade de renovação de 5. Ora, isso, em termos de modelagem financeira, em termos de fluxo de caixa e de investimentos, é um prazo que não, vamos dizer assim, dá atratividade para qualquer investidor e empreendedor, porque você tem pouco tempo de retiro de capital, a não ser que haja condições favoráveis que não exijam tantos investimentos, que possa haver uma remuneração realmente atrativa, como está se prevendo aí por quilômetro rodado e não pela tarifa, né? Então, quer dizer, essa é mais ou menos aí o que nós estamos esperando que venha a acontecer. Né? Mas na sua opinião, o que tornaria esse leilão mais atraente para os interessados? Olha, tem vários fatores ali que você tem que colocar para dar a segurança para o investidor. Né? Primeiro, a garantia de uma boa remuneração por quilômetro rodado, que isso aí já é uma vantagem, porque mitiga totalmente o risco de demanda, né? Você não está mais preocupado com
a quantidade de passageiros a ser transportados, você vai receber por quilômetro rodado, mas ao mesmo tempo você tem que cumprir metas de desempenho. Aí vem com como que o poder concedente, o poder público vai monitorar isso. Então você tem que dar essas condições e não exigir para esse concessionário de transição, vamos dizer assim, investimentos fora de possibilidade de acontecer, até porque você não tem muito tempo, né? O investimento não é imediato, você entra lá, então você vai ter que dar garantias para ele de performance, porque ele vai enfrentar o mesmo sistema que está lá. Ele vai entrar, vamos ver, daqui a um mês ou 2 meses, ou quando acabar o contrato agora em março, ele vai entrar com as mesmas condições que o concessionário atual tem, entendeu? Então ele não vai ter tempo de melhorar assim abruptamente o serviço para a população votar. O Marcos Quintela, aqui Sidney Rezende, não lhe parece ser mais sensato um pouco de paciência e esperar, porque este ano vai se definir quem será o governador ou a governadora, eventualmente se tiver uma mulher disputando e ganhar, né, para assumir a partir de janeiro do ano que vem. E eu tenho a impressão que a melhor maneira de você administrar uma empresa de ferrovia como a Supervia, que é tão importante para o escoamento, principalmente da Zona Norte para o centro da cidade, é você fazer um sistema integrado com toda a malha viária pública existente. Hoje em dia nós temos um monstro com 2 cabeças. O governo do estado pensa de uma forma, a prefeitura da cidade do Rio pensa de outra forma. Não é melhor esperar e aí sim fazer uma proposta viária mais viável para eventualmente um novo concessionário se interessar? Eu ia tocar nesse assunto que eu já ouvi até você mesmo, Sidney, fazendo esse comentário em outra oportunidade, né, sobre a integração física e tarifária, porque realmente são 2 poderes públicos envolvidos, né? No caso a prefeitura, que tem ali o VLT, né, tem o BRT, os ônibus, com o estado que tem a Supervia. Então, sem essa integração física e tarifária, e também o subsídio do governo para baixar essa tarifa pública, porque a tarifa hoje é 7,60. Então agora essa tarifa não vai mais remunerar o concessionário. Então pode haver agora a prática do subsídio para atrair mais passageiros, para melhorar também essa situação toda de transporte daquela região. Por quê? Porque o ônibus hoje e os aplicativos fazendo indevidamente o papel de transporte público. Então você precisa incentivar isso, porque e outra coisa também, o centro da cidade está começando a dar sinais de vida novamente. Então, Marcos, então, quando você fala que o número de passageiros nos trens urbanos da Supervia está diminuindo, esse povo todo está indo para o transporte, está indo para onde? E se essa migração para outras alternativas está tornando o trânsito muito mais caótico na região metropolitana? São 2 motivos dessa queda da Supervia de passageiros, né? Uma é o centro da cidade. O centro da cidade ele é o gerador e atrator de passageiros, né? Porque a Supervia começa e termina no centro da cidade. Então, ela faz um movimento pendular, né? Então, se você não tem emprego, geração de emprego, tudo que gera transporte ali, você já vai ter um problema. Isso já aconteceu. Segundo, os passageiros que estão usando a Supervia, muitas vezes por questões de falta de regularidade, falta de qualidade, ele migra para um ônibus paralelo às vias, para o aplicativo, que às vezes sai até mais barato 4 pessoas no aplicativo do que pagar o transporte público. Então isso tudo, mais os congestionamentos, mais o carro próprio, mais as motos, ou seja, você está criando uma anomalia de mobilidade urbana, né, quando você tem que oferecer transporte de massa como troncal. Então isso aí concordo aí com o que o Sidney está falando, que é um básico em mobilidade urbana. Ô Marcos Quintela, você é um estudioso, um dedicado, nós aqui também temos uma paixão enorme por esse país, pelo Brasil, a gente faz tudo diariamente aqui para tentar ajudar a melhorar um pouquinho, né, a nossa vida coletiva, e é uma pena que o debate público seja um debate tão ralo, tão bobo, tão superficial, tão baseado em perda de tempo, acusaçõezinhas, e não se discuta, por exemplo, para esta eleição para o governo do estado, na área de transporte, que é a sua área, a área que nos interessa também, de algo mais profundo, né, com os setores esclarecidos, com as organizações organizadas, com a sociedade realmente séria, e aí a gente inclui, logicamente, o mundo acadêmico, as empresas, e se colocar que seja pelo menos uma proposta objetiva da sociedade civil para esses candidatos pararem de ficar falando bobagem, como todos eles candidatos ao governo fazem, perdendo o nosso tempo e não discutindo os assuntos relevantes. Na área de transporte, o que pode ser feito para ter um pouquinho de ar para te respirar?
É verdade. Isso aí é uma questão de política pública, porque são dois pontos fundamentais aqui, não é qualquer região metropolitana que afetam a vida das pessoas 24 horas do dia, o tempo todo. Transporte e segurança pública. E eles estão interligados. Se você oferece transporte, você pode desenvolver regiões, você pode criar hospitais, você pode criar centros habitacionais, centros comerciais, escolas, porque você tem como atingir esses pontos com o transporte. Quando você não tem isso, você não tem a capilaridade, que é o que acontece, a nossa região, porque as pessoas estão acostumadas com a Zona Sul ali, a Zona Norte, mais ou menos, mas quando você olha a região metropolitana do Rio de Janeiro toda, você não tem capilaridade, você não atinge todos os pontos da região metropolitana. Isso afeta a vida das pessoas, a qualidade de vida. Então, os poderes públicos têm que pensar nessa capilaridade e fazer o básico, que é desenvolvimento de transporte de massa, que é metrô e trem, e fazer alimentação com transporte de média capacidade ou baixa, que são os BRTs, os ônibus. Isso está na cartilha, está no manual. Só que ele não tem capacidade de investimento, depende de fatores políticos, depende de dinheiro privado, e o dinheiro privado não consegue fazer esse desenvolvimento. Em qualquer lugar do mundo, se desenvolve regiões metropolitanas estruturalmente com dinheiro público. Depois as concessões entram, mas no momento de você estruturar não tem condição. É isso mesmo. Olha, mais uma vez, sempre um privilégio ouvir aqui o Marcos Quintela, já esteve aqui em outras ocasiões, doutor em engenharia pela COP UFRJ, diretor da FGV Transportes, e foi o nosso entrevistado da edição de hoje. Muito obrigado, Quintela. 19:08.